Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar aí da Convenção Nacional e do Diretório, duas fases aí da Revolução Francesa. Vamos falar então do período que vai de 1792 a 1799. 1792 começa a Convenção Nacional, em 1795 termina a Convenção Nacional e começa o Diretório, que vai durar de 1795 a 1799, ok? E aí, depois do Diretório, começa o Consulado, que é a época do Napoleão. Isso a gente vai ver nos capítulos seguintes, ok? Então a gente hoje vai ver duas fases, né? Que é a Convenção e o Diretório. A gente já viu que a Revolução Francesa ela é absolutamente importante, a gente já viu que ela alterou bastante, né, a história dela, da França em si e do mundo. A gente já viu o início do processo revolucionário, a formação dos Estados Gerais. A gente viu que o sistema de votação dos Estados Gerais não beneficiava a burguesia e por isso a burguesia saiu dos Estados Gerais, foi para o Salão do Jogo da Pela, lá no Palácio de Versalhes, onde se reuniu, né, em Assembleia Nacional Constituinte, e de lá só saiu quando foi finalizada a Constituição em 1791. O rei inicialmente jurou a Constituição, mas depois ele acabou tentando fugir do país. Estou recapitulando aí, né, os pontos principais. Aí, na tentativa de fuga do Luís XVI, quando ele estava lá na fronteira com a Bélgica, ele foi pego pela população e foi feito prisioneiro. Né? Foi feito prisioneiro e, a partir daí, passou a ser acusado de traição à pátria e o crime de traição à pátria a pena é a morte. Né? Então muitos começaram a falar em morte ao rei, logo foi proclamada a república e o rei foi julgado e condenado à morte na guilhotina. Foi sentenciado no dia 21 de janeiro de 1793, quando a cabeça de Luís XVI foi lá e rolou, né, na Praça da Revolução em Paris, e o povo se surpreendeu por ver que o sangue dele não era azul, não, que as pessoas ainda imaginavam naquela época. Claro que muitos já sabiam que não era, porque já haviam, sei lá, se cortado ou visto um nobre se cortar, né? Porque se dizia que quem tinha sangue azul eram os nobres. Né? Então, aquele momento certamente foi importante para a população francesa, né? Porque viu o seu rei sendo decapitado. E aí ainda vigorava no imaginário dos franceses aquela ideia de que o rei é rei por vontade de Deus e por isso ele não pode ser questionado. Esse rei, o Luís XVI, não só foi questionado, como foi decapitado em praça pública. Né? Então, isso, por um lado, para a população francesa foi uma ruptura com o passado, foi uma revolução efetivamente para os vizinhos, para os países vizinhos da França. A morte de Luís XVI significou um perigo, né? Uma ameaça, e por isso os países vizinhos, encabeçados pela Áustria principalmente, vão a partir daí intensificar e tentar acabar a qualquer custo com a Revolução Francesa, se unindo inclusive ao clero e à nobreza da própria França, que fugiu e que está fugindo ainda durante todo esse processo revolucionário. Né? Então, por isso que a Revolução Francesa ela é tão interessante, porque ela não é só uma revolução na França, né? Ela é uma revolução em toda a Europa na medida que ela afetou os interesses dos outros países e fez com que esses outros países se voltassem contra a França. Bom, seguindo aí então, antes do rei ser questionado, antes do rei ser guilhotinado, já havia sido proclamada a República, não é? E aí começa o período da Convenção Nacional. A Assembleia Nacional, que havia se organizado lá depois de que a burguesia sai dos Estados Gerais, ela vai virar Convenção Nacional. Então, Convenção Nacional é como se chama o parlamento francês no período de 1792 a 95, ok? E aí, já nessa convenção nacional, a gente já tem uma diferença aí que é bom a gente falar em relação aos revolucionários, ok?
À direita da Convenção Nacional, à direita do parlamento francês, se sentavam a burguesia, né? Quem se sentava era a burguesia. No centro eram aquelas pessoas de posição política não muito definidas, né? Ficava às vezes com a burguesia e às vezes ficava com o outro lado que a gente vai ver quem é. E à esquerda da convenção, à esquerda do parlamento francês, se sentavam aqueles que representavam os interesses da pequena burguesia, dos camponeses, dos operários, dos artesãos, aquelas pessoas mais simples, mais humildes. E daí, inclusive, que surgiu o conceito de direita e esquerda, quando se trata da diferenciação da ideologia política do sujeito, né? Então, quando eu falo que Joãozinho é de esquerda, eu estou dizendo que ele representa os interesses dos mais pobres, que ele coloca a questão social acima das questões econômicas, né? Quando eu falo que o cara é de direita, eu estou falando que ele pensa mais na questão econômica, na questão do desenvolvimento econômico, do comércio, né, da riqueza do país e tal. Então ele coloca a economia, o desenvolvimento econômico acima das questões sociais, ok? Então à direita da Convenção Nacional se sentava a burguesia e por isso a gente chama o pessoal da direita, né, aqueles que defendem as questões econômicas em primeiro lugar e depois as questões sociais. À esquerda se sentavam aqueles que eram os representantes da pequena burguesia, dos operários, dos artesãos, e por isso que a gente chama até hoje as pessoas que pensam na questão social à frente da questão econômica, pessoas de esquerda. É claro, gente, que hoje esse conceito tem sido apontado aí por muitos, né, inclusive até políticos, né, como inadequado para, ou inadequado não, ultrapassado, talvez seria aí a forma mais adequada, porque principalmente no Brasil, onde muitos políticos se dizem de esquerda, mas acabam adotando um receituário econômico da direita, ou o inverso, né? Então, assim, existem muitos críticos desse termo como uma forma de compreender a política hoje. Mas o fato é que ele ainda é usado no mundo inteiro, né? Quando eu falo de esquerda e direita, eu estou posicionando o sujeito ali mais ou menos no espectro político que ele defende. Bom, e aí depois depois que Luís XVI perdeu a cabeça, literalmente, né? Depois que a cabeça dele rolou lá na Praça da Revolução, vários países europeus, como a Áustria, a Prússia, a Holanda, a Espanha e até a Inglaterra, que nem era absolutista, ficaram, né, indignados aí com o que estava acontecendo na França. Lembrando que a própria Inglaterra já havia decapitado um rei, né? Mas a oposição da Inglaterra ao que está acontecendo na França é muito mais porque a Inglaterra tem medo de que a França, com uma revolução iluminista, enriqueça, né, e alcance a Inglaterra do que qualquer outra coisa, né? A própria Inglaterra já não era mais absolutista desde o século XVII, então não tinha por que ela querer a manutenção do absolutismo na França. A questão da Inglaterra se opor ao que está acontecendo na França, na Revolução Francesa, é muito mais o medo de que a França seja, né, o país mais rico da Europa aí, ou chegue próximo disso, né, ameaçando o poderio inglês. Okay? E aí esses países todos juntos vão formar a primeira coligação contra a França, um grupo de países que vão se unir para tentar acabar com a Revolução Francesa, porque temiam que a Revolução Francesa se espalhasse pelos seus países, né, por toda a Europa e levasse a mais cabeças, né, rolarem, digamos assim. Acho que não ficou muito adequada aí a concordância, mas vai assim mesmo. Bom, quem financiava inclusive essa coligação era muito a Inglaterra, né? A Inglaterra não se engajou assim muito diretamente, mas ela financiava essas coligações justamente porque sabia que se a França continuasse caminhando numa revolução iluminista é uma revolução burguesa vai provavelmente aí abrir caminho para que a França se desenvolvesse economicamente, industrialmente e fizesse da França um grande país, então a Inglaterra não queria isso, ok? Bom, as dificuldades foram aumentando, né, economicamente, até porque, imagina, a guerra está rolando, né?
Os revolucionários franceses lá da Convenção Nacional, eles estão governando, mas eles estão governando com muita dificuldade porque existe uma coligação de vários países poderosos, só colocando a Áustria e a Inglaterra aí já dava para dar bastante dor de cabeça para a França, que desejavam acabar com a Revolução, né? Então, essas guerras, elas paralisavam a economia, destruíam as plantações, né? O preço dos alimentos subia e isso fazia naturalmente com que as insatisfações sociais aumentassem, né? E aí houve até uma certa oposição à República, né, dentro da Revolução. Houve um grupo ali de revolucionários que se colocaram contra a República porque entendiam que essa República estava causando muito tumulto, né? E uma região no oeste da França, a região da Vendéia, fez uma revolta, né? Uma revolta meio que até antirrevolucionária. Mas os jacobinos, comandados aí pelos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, tomaram a Convenção Nacional e prenderam os líderes girondinos que haviam provocado, encabeçado, liderado essa revolta da Vendéia. E aí o que a gente vai começar a ver na Revolução Francesa é uma disputa entre jacobinos e girondinos. E os jacobinos vão começar, né? Os jacobinos são a esquerda, tá, pessoal? É o pessoal que se senta à esquerda, eu não comentei isso, né? Os jacobinos são as pessoas que sentam à esquerda na Convenção Nacional. Os girondinos se sentam à direita. Então, quando eu falo de jacobino, eu estou falando de camponês, operário, artesão, pequena burguesia. Quando eu falo de girondino, eu estou falando de alta burguesia. Então, a partir da intensificação da crise econômica na França, o que vai acontecer é que a disputa entre jacobinos e girondinos vai se intensificar. E aí, os jacobinos no poder, né, eles eram maioria, eles vão dar início a uma série de transformações na estrutura política e social da França. A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças. E, inclusive, vai começar um período da Revolução que a gente chama de terror, né? O que é esse período do terror? É o período em que os jacobinos começam a perseguir os girondinos, começam a perseguir todos aqueles que não eram de acordo com o projeto jacobino de poder. Então, os jacobinos começam a ficar intolerantes, radicais, né? E aí começam a combater não só os contra-revolucionários, o clero e a nobreza, como os próprios revolucionários girondinos. Então, se até então a Revolução Francesa estava mais ou menos coesa, agora já há uma divisão muito clara, né? E um desentendimento entre os próprios revolucionários. Ok? Vamos lá e falar então sobre as medidas que esse grupo jacobino fez aí na República Francesa no período da Convenção. Uma das primeiras, uma das mais importantes, né, medidas que os jacobinos tomaram foi a criação de um novo calendário. Simplesmente o nosso calendário foi esse calendário cristão, né, que estamos aí no dia 5 de novembro de 2020, deixou de existir, né, porque esse calendário tem como base a figura de Jesus, que nasceu há cerca de 2020 anos atrás. Isso aí estamos falando de história, não de religião. Jesus histórico, né, que surgiu há 2020 anos atrás. Então a gente acaba usando, né, esse marco para nos situar no tempo, né, e todo o período anterior a isso a gente começa a contar e enfatizar que é antes de Cristo. Como a Revolução Francesa era uma revolução iluminista e como o clero francês era um clero que arrancava o couro do camponês na França, essa revolução vai se colocar de forma muito anticlerical, ou seja, muito antirreligiosa. E aí os revolucionários vão criar um calendário revolucionário, onde eles vão mudar os nomes dos meses, mudar os dias da semana, não tem mais 7 dias a semana, vão ser 10 dias, justamente para acabar com o domingo, para acabar com o culto, com o dia de culto a cristão, tá? Mas o combate deles não é ao cristianismo apenas, é a religião. E isso a gente tem que entender porque o clero era o grupo que mais, digamos, escalpelava aí a população francesa, né? Então eles vão criar um calendário revolucionário com meses que tinham nomes associados a fenômenos da natureza. Por exemplo, brumário, o mês da bruma, né, que é neve pesada. Frimário, mês do frio.
pluvioso, o mês da chuva, ventoso, o mês do vento, germinal, o mês da germinação, floreal, o mês das flores, termidor, vem de termo, calor, né? Verão. Então, a Revolução ela alterou até a questão do calendário, mudando não só o nome dos meses, como os dias da semana, né? E, inclusive, criando a ideia de culto racional, de culto a um Deus supremo, né? Mas não necessariamente associado ao Deus cristão, ok? Então, isso aconteceu porque a gente tem que entender que a igreja, né, o clero, para os franceses mais pobres, ela representava meio que uma opressão, né? Então, os revolucionários mais radicais acabaram voltando esse ressentimento contra a religião, contra a igreja. Ok? E aí, a radicalização política, não é, foi seguindo. Né? Não só mudaram o calendário, criaram uma nova Constituição, a Constituição de 1793, ou a Constituição do ano 1, que estabeleceu o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens votam. Sufrágio universal, mas masculino, mulher não vota. Tá? Embora existisse uma francesa chamada Olympe de Gouges que reivindicasse o direito de voto às mulheres, mas ela acabou também indo para a guilhotina, o que mostra os limites, né, desse ideário aí de liberdade que a Revolução pregava. Okay? E aí o governo jacobino vai acabar dirigindo o país, né, por meio de um comitê de salvação pública. Esse comitê era responsável pela administração e defesa externa do país, né, principalmente por conta dessas tentativas de ataque dos países absolutistas, né, como a Áustria. E de início esse comitê de salvação pública era comandado por Danton, um dos caras mais famosos aí da Revolução Francesa. Depois vinha o Comitê de Salvação Nacional, que cuidava da questão da segurança, né? E depois o Tribunal Revolucionário, que era para julgar os opositores da Revolução e até mesmo aqueles que se diziam favoráveis à Revolução, mas não lutavam muito por ela, ok? Então foi criado um Tribunal Revolucionário e quem não andava dentro daquilo que os jacobinos pregavam eram perseguidos, julgados e muitas vezes mortos, guilhotinados por esse tribunal revolucionário. Por isso que na convenção vai haver esse período que a gente chama de terror, que é o período em que os jacobinos vão mandar um monte de gente para a guilhotina. Muitos, até mesmo jacobinos, mas jacobinos que não eram tão engajados politicamente. Ok? Como eu disse, né, um monte de gente começou a ir para a guilhotina, e aí tinha um jacobino radical, né, o Marat, que ele foi assassinado por uma girondina. Né, e aí isso gerou isso foi uma espécie de gatilho, foi uma espécie de gota d'água, né, porque gerou uma disputa, intensificou mais ainda a disputa entre jacobinos e girondinos. Né? E aí o Danton foi considerado aí moderado pelo Robespierre, né? E foi expulso do partido. E aí depois o Robespierre começou a mandar um monte de liderança jacobina para a guilhotina, passou a ser ele próprio visto com desconfiança, e aí a própria liderança jacobina resolveu mandar o Robespierre, que era o líder principal aí dos jacobinos. E aí quando os girondinos, a burguesia, viu esse desentendimento, esse terror rolando, né, o que ela pensou? Agora é a hora da gente tomar o poder. Né? Então, em 1795, eles vão acabar conseguindo fazer isso, eles vão conseguir chegar ao poder, né, os girondinos, e aí vão estabelecer o diretório. Mas antes disso, eu tenho que falar ainda de coisas que foram estabelecidas durante a Convenção Jacobina. Ok? Então, antes de partirmos para o final da Convenção, foi estabelecido a lei do preço máximo, né, pelos jacobinos para conter o preço dos produtos, para manter aí a possibilidade das pessoas se alimentarem.
e isso, óbvio, fez com que o governo jacobino tivesse um grande apoio popular, mas, por outro lado, a burguesia ficou mais bolada ainda, né, porque não podia aumentar o preço dos produtos, e aí o lucro delas se viu limitado. Foi decretada a abolição da escravidão nas colônias francesas, foi feito o fim de todos os privilégios, foi feita a criação do ensino público gratuito, enfim, foi feita aí uma série de avanços, né? Principalmente para aqueles que eram os mais pobres. Só que houve, junto com isso, aquela radicalização que a gente falou anteriormente, o período do terror, né? E aí isso vai fazer com que os girondinos, entre 1794 e 95, conseguissem tomar o poder, ok? E aí acaba a Convenção Nacional, ou a Convenção, melhor, Jacobina, e começa a Convenção Termidoriana, que vai dar origem ao Diretório. A Convenção Termidoriana quase nunca é falada, a gente só para simplificar, fala em Convenção Jacobina e Diretório. Acabou a Convenção Jacobina por conta do desentendimento entre os próprios jacobinos, e aí a burguesia acabou chegando ao poder entre 1794 e 95 e estabelecendo o Diretório, que é um governo burguês, um governo para a burguesia, ok? Então, em 1795, a Convenção acabou elaborando uma nova Constituição, né? A Constituição do ano 3, que restabelecia o critério censitário, ou seja, tinha que ter um nível de renda para poder votar, né? O poder executivo no diretório era exercido por um diretório, ou seja, 5 diretores, ok? Por um colegiado aí de 5 diretores. O diretório ele se caracterizou por uma supremacia dos girondinos, da burguesia, como eu já disse, no poder, né? Que sofria com a oposição dos jacobinos mais radicais e também com a oposição dos realistas, que desejavam o retorno do absolutismo. Então, a burguesia estava, digamos assim, acuada pelos jacobinos à esquerda e pelos realistas à direita. Realistas aí são aqueles que desejavam o retorno do absolutismo. E aí, o diretório também não foi um período muito fácil, não, né? Aliás, eu acho que nenhum período da Revolução Francesa aí é muito fácil. E aí teve uma série de insatisfações populares, principalmente porque, durante o diretório, aquelas medidas populares que haviam sido tomadas durante a convenção, como o congelamento dos preços dos produtos, né? Isso acabou. E aí os produtos puderam aumentar novamente, ficaram caros, né? E a população vai se rebelar. Então, o diretório foi um período de grande agitação social por parte dos camponeses, dos operários, dos artesãos, das pessoas mais pobres, ok? Bom, então o diretório é um governo burguês, né, exercido aí por 5 diretores, e nesse diretório, como eu disse, a burguesia está ali combatendo tanto os jacobinos à esquerda quanto os realistas à direita, né? E aí, em 1795 e 1797, houve golpes realistas, né? Houve tentativa dos realistas aí restaurarem o poder lá na França. E em 1796 houve uma revolta dos jacobinos chamada de Conspiração dos Iguais, né? Esse aí teria sido o primeiro movimento de inspiração socialista que isso é tido por alguns, né, como o primeiro movimento de inspiração socialista que tentou chegar ao poder, e foi liderado por um camarada chamado Graco Babeuf, né? Só que ele acabou não se dando bem porque a burguesia conseguiu, né, debelar aí essa conspiração dos iguais, ok? E também conseguiu vencer a segunda coligação que se formou em 1799 contra a França, graças à atuação de um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. E aí foi justamente o medo da burguesia de não conseguir manter-se no poder durante o diretório, já que à esquerda existiam os camponeses, operários e artesãos que estavam reivindicando, né, melhores condições de vida, reforma agrária e tal,
e, por outro lado, existiam aqueles à direita que desejavam o retorno do absolutismo. Então, a burguesia, com medo de perder o poder para um ou para outro, acabou percebendo que existia uma figura dentro do exército francês que poderia, talvez, manter a unidade francesa e manter a sociedade coesa, né, a fim de evitar a invasão estrangeira. Esse jovem general era o Napoleão Bonaparte e a burguesia acabou conspirando com ele para que ele tomasse o poder no dia 18 do mês brumário, né? Porque ainda vigorava o calendário revolucionário. Quem vai voltar ao calendário ocidental, o calendário cristão, é o próprio Napoleão, mas não vai ser imediatamente não, vai ser depois, tá? Vai ser em 1802. E aí o Napoleão dá o golpe de Estado, né? Porque uma parte do diretório fechou com ele, outra não, então ele deu um golpe de Estado no dia 18 do mês brumário, que é o equivalente ao 9 de novembro de 1799. E aí o diretório foi substituído por uma nova forma de governo que a gente chama de consulado. Nesse sistema, o poder executivo seria representado por 3 cônsules, entre eles um era, claro, o Napoleão, né? E outro era o Sieyès e o outro era o Ducos. Então, o consulado vai durar de 1799 a 1804. Em 1804 começa um outro período da Revolução Francesa que a gente vai ver. Aliás, existem livros, existem autores, né, que preferem chamar a Revolução Francesa apenas até 1799, com o fim do diretório e o início do consulado, porque eles às vezes preferem chamar o período que vai do consulado em diante como era napoleônica, não é? E não a parte da Revolução Francesa. Mas é tudo parte, na minha concepção, tudo parte da Revolução Francesa. Ok? Então acabamos aí o capítulo, né? 26. Eu só usei isso aqui para vocês saberem que a gente está no capítulo 26, e por isso que eu deixei essa imagem aí na tela, né? Eu não optei por ler o texto, porque às vezes fica meio monótono e tal. Preferi explicar em linhas gerais. Se ficou claro, beleza. Se não, digam a dúvida de vocês aí. E para quem ficou claro, façam os exercícios conceituais e contextualizados da página. Deixa eu ver qual é a página. 54, 55 e 56. Não precisa enviar, porque vocês têm um gabarito, né? E aí, na próxima aula, a gente segue no capítulo 27, falando sobre o período napoleônico. Ok?